Olá, e agora vamos ao quarto vídeo aqui das minhas reflexões sobre a história de Salomão. Então, quais foram as consequências para Salomão devido a esse pecado aí de idolatria por seguir outros deuses? Bom, o Senhor decidiu rasgar o reino de Salomão da mão do filho dele, porém não rasgou todo o reino. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 12 ao 13. Havia 12 tribos em Israel, e Salomão reinava sobre todas essas tribos. Devido a este pecado, Deus então informou a ele que rasgaria, Então, o sucessor dele não iria mais reinar sobre toda essas tribos. Somente uma seria dada a ele. O sucessor de Salomão foi seu filho Roboão, tá? É muito interessante aí a história depois disso, acho que vale a pena vocês lerem. Vocês vão ver que houve uma sucessão aí de pecados, e consequências que não foram boas para o povo de Israel. Mas sempre que eles se arrependiam, e Deus havia sinceridade, Deus tinha misericórdia e vinha ao encontro deles. Quando eu nasci, meus pais eles já eram evangélicos, então eu sempre soube que deveria adorar somente a Deus, e o Senhor Jesus Cristo, Então eu nunca acreditei no poder de deuses e nem imagens. Bom, se vocês continuarem lendo a Bíblia, vocês vão perceber o quanto a idolatria não é vista com bons olhos por Deus, tá? Quem pratica a idolatria está irritando, provocando e afastando Deus. Bom, e já que estamos falando de idolatria, você sabe o que é idolatria? Eu pesquisei no site www.dicio.com.br/idolatria e lá diz que idolatria é a ação de cultuar ídolos, imagens, o culto que se faz aos ídolos, no sentido figurado, é o excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada. Idolatria é sinônimo de paixão, amor, culto, adoração e veneração. Mas será que idolatria é só o ato de cultuar ídolos e imagens? Para os evangélicos, a gente já está careca de saber disso. Mas existem outros tipos de idolatria? Sim, existem vários outros tipos, que é de natureza, são alguns exemplos, tá? Da natureza, de pessoas, de coisas, de imagens. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, a idolatria de natureza, O que seria? Então, por exemplo, culto a deusa mãe ou mãe terra, Crenças em gnomos, duendes e outros seres mitológicos de bosques e florestas. Aqui no Brasil a gente sabe que no folclore brasileiro, tem vários aí como caipora, sereia e ara, Então a adoração, a veneração em relação a esses seres aí. Celebrações em certas estações do ano, ciclos do plantio e da colheita. Então esse tipo de coisa são crenças, são exemplos de crenças aí da natureza. Também como você consagrar um animal, tê-lo ali como um ser intocável, Então isso é um pecado também de idolatria. Idolatria de pessoas, tá? Esse de natureza você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 16 ao 19, você tem aí mais detalhes.
E de pessoas você consegue encontrar em Atos, capítulo 12, versículo do 21 ao 23. Tá? Então, de pessoas, o que a gente tem aí como exemplo? O amor próprio, né? Os egípcios, eles acreditavam que o faraó era um deus. Inclusive, o faraó também achava que ele era um deus, né? Não é à toa que na história de na história de Moisés, a gente vê que faraó, né, ele queria enfrentar Deus, né? Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ele se achava mais poderoso do que Deus. Né, e sofreu aí pragas terríveis, né, que Deus mandou para conseguir libertar o povo de Israel, né, da escravidão do Egito. E aí a gente pode falar também desse amor, às vezes que a gente encontra aí várias pessoas falando sobre a importância de ter amor próprio e tal, mas será que isso é bacana? Né? Acho que tem que ter um equilíbrio, gente. É claro que é importante a gente se gostar, né, a gente se cuidar e tudo mais, mas ser narcisista demais, se achar demais, não é legal, né? Ninguém gosta de estar, às vezes, eu acredito, né, que a maioria das pessoas não gostam de estar rodeadas de pessoas que se acham digamos, um Deus, né? Ah, eu me acho, eu sou tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é bacana. Bom, também tem a adoração de celebridades, famosos, né? Às vezes a gente vê aí uns fãs fazendo umas coisas excessivas que a gente fica até meio, né, chocado, né? Mas enfim, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Eu lembro que na minha adolescência, né, eu me afastei um pouco da igreja e todo o dinheirinho que eu conseguia ali, né, com uns bicos que eu fazia, eu gastava com pôster, então tinha uma pasta assim, cheia de plastiquinhos de vários bandas e cantores, e só gastei tempo, né, e dinheiro desperdiçado, né, nada disso me tornou uma pessoa melhor, me ajudou a evoluir. E paixão, né? Paixão aí por pessoas também. Você já se apaixonou perdidamente por uma pessoa? Paixão é um sentimento aí que a gente tem que tomar cuidado, viu? Que você se torna escravo. Você pensa o dia todo na pessoa, às vezes tem uma prova importante para fazer, tem que focar aí na atividade do trabalho e a sua mente não consegue se concentrar porque você está pensando nessa pessoa que aí muitas vezes nem merece toda essa atenção, toda essa veneração, né? Essa veneração, todo esse pensamento da gente tem que estar voltado para Deus e não pessoas que são pessoas comuns e que aí pode nos decepcionar profundamente. Bom, a gente vê também exemplos de adoração de filhos, né? Essa veneração toda excessiva, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado com isso aí. Não é à toa que a gente vê aí tantos casos absurdos de tantas mulheres, né, sendo mortas porque os maridos amam excessivamente e não conseguem imaginar a vida sem suas mulheres, né? Isso não é bacana, né? A gente nasceu sozinho, vamos morrer sozinho, né? Então, antes dessa pessoa aparecer na sua vida, você era sobrevivente, conseguia aí se virar. Se essa pessoa for embora, você também vai conseguir se virar, né? Deus pode te dar força aí para superar, às vezes, esses momentos de dor, que é normal, às vezes, a gente sentir quando a gente gosta muito de uma pessoa. Bom, de coisas, né? Então, em Mateus, capítulo 6, versículo 24, a gente encontra aí falando sobre a idolatria de coisas. Eu lembro uma vez que um irmão contou que a netinha dele, deve ter mais ou menos uns 5 anos, ela gostava muito dele. Então ele chegava aquela atenção toda plena para ele, não saía do pé dele o tempo todo ali do lado. E aí quando deram um celular para ela, tudo isso mudou, né? A atenção toda voltou para o celular. E aí ele ficou triste, né? Claro, não tinha mais toda aquela atenção da neta. E aí em comunhão ele disse que sentiu que Deus dizia a ele que assim sou eu. Olha que profundo isso, né? Será que você aí não está deixando os seus pensamentos, a sua mente muito
focada em outras coisas, esquecendo, deixando Deus de lado? Cuidado! Aqui também eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu gostava muito de praticar yoga, né? Gostava demais. E aí estava sentindo que minha vida não estava caminhando muito legal da maneira que eu queria. E aí eu não sabia o que é, né? Fiquei pensando, refletindo sobre o que eu poderia estar fazendo de errado. E aí eu tive conhecimento de que a yoga é uma prática pagã com origem na Índia, né? Aí eu falei assim, caramba, às vezes a gente vai fazendo as coisas, né? E vai sem saber, sem pesquisar, enfim, vai fazendo sem saber o fundamento daquilo, né? Tudo existe um porquê, da onde veio, como surgiu. Então eu acabei parando, né, de praticar yoga por conta disso. Bom, é claro que cada pessoa ela tem o direito à sua opinião, mas observe que quando a idolatria ela se infiltra nas nossas vidas, nós acabamos considerando ela normal e comum, né? É cultural, como se tornasse uma coisa cultural, é normal, né? E aí por isso nós acabamos, né, até ouvindo muitas vezes, ou até nós mesmos falando, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Veja só, um ponto aí que não tem nada a ver, que eu acabei descobrindo. O meu avô, chamado Benedito, não está mais entre nós. Ele era um homem muito temente a Deus, né? E ele se preocupava muito com o fundamento das coisas, assim. E aí ele no aniversário dele, não permitia que a gente colocasse vela no bolo, né? E a gente não entendia por quê. E aí eu julgava, né, adolescente, rebelde, julgava ele como um fanático religioso. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver, vô? Uma vela no bolo, tipo, nada a ver, todo mundo coloca, tal. Mas eu nunca parei pra perguntar para ele por que ele não queria vela no bolo, né? Eu só ficava julgando. E aí, até que recentemente eu lembrei, né, desse fato. Aí eu resolvi pesquisar, né? Falei, será que o Google aqui tem alguma informação sobre por que é colocado velas nos bolos de aniversário? Você já parou para se perguntar isso? E aí eu fui fazer a pesquisa, né? E aí eu encontrei no site superabril.com.br, Mundo Estranho, que fala que eu pesquisei no Google dessa forma: por que colocamos vela no bolo de aniversário? E aí veio a seguinte resposta: foi na Grécia Antiga, em homenagem a Artemis, deusa da caça, reverenciada no sexto dia de cada mês. Segundo a mitologia, essa divindade era representada pela lua, a forma pela qual protegia a terra. O bolo redondo, coberto de velas acesas, simbolizava a lua cheia. E aí, né, hoje eu compreendo que o meu avô ele não era um fanático religioso, e sim um homem que temia muito a Deus e se preocupava muito em agradar a Deus. Então ele tomava muito cuidado, né, para não magoar a Deus de nenhuma maneira. E eu entendo também que o nível espiritual do meu avô já estava muito elevado, né? Bem diferente de mim, aquela adolescente rebelde que mal ia na igreja. Bom, e aí a gente tem de imagens, né, que a gente encontra em Isaías, capítulo 40, do versículo 18 ao 20, também no capítulo 42, versículo 8, e também no capítulo 45, no versículo 20, né? Mais detalhes aí sobre a idolatria de imagens. Então, aqui nós podemos compreender a idolatria como tudo aquilo que prende o nosso coração, a nossa mente, né? Que você coloca à frente de Deus. Então, muito cuidado, que às vezes essas coisas aí, gente, atrapalha muito o nosso desenvolvimento espiritual, tá? E também a nossa vida aí material. E aí eu quero fazer aqui uma pergunta a vocês, né? O que te influencia, o que prende o seu coração? É importante cada um se avaliar, né? Para identificar aí onde você está colocando o seu coração, onde você está gastando aí muito tempo. É importante a gente, né,
tentar nos esforçar a colocar nossa fé em Deus, né? Deus pode fazer tudo, absolutamente tudo por nós. Eu me lembro, né, que antes, tem 2 anos que Deus converteu o meu coração, né? E então, antes disso, eu não passava um ano novo se não fosse com uma peça, ou amarela, ou rosa, ou vermelha, porque eu acreditava que aquilo ia trazer, né, algo para mim naquele ano, né? E nada acontecia, né? Quantas vezes eu vesti amarelo e nada, a conta ficava sempre no vermelho. Então, ver, né, que se eu tivesse depositado mais a minha fé em Deus para me abençoar, não tinha ficado com tantas aí fatura e usando crédito especial. Bom, para encerrar essa questão de idolatria, né, eu quero falar de um exemplo impactante de veneração absoluta por Deus. Você já deve ter ouvido falar dele. Abraão. Abraão é um exemplo que eu achei impactante de veneração de Deus. Você conhece a história de Abraão? Bom, em Gênesis, capítulo 22, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Abraão, ele era casado com Sara, né? Sara, ela queria muito ter um filho, mas ela não podia conceber. Ela sempre estava ali chorando nos pés do Senhor para que desse um filho a ela, né? Foi passado muito tempo, né? Já com idade avançada, e aí na velhice aí dela e de Abraão, Deus deu um filho que ela chamou de Isaque, né? Então Deus, né, resolve testar Abraão, né? Manda ele matar Isaque, né, que já era grande já. E aí, gente, lendo essa parte, olha, não é fácil, é chocante, assim, você fica meio em choque, fica, meu Deus, por que, né, testar Abraão aí a matar o filho dele, Isaque, né? E Abraão ia de fato obedecer a Deus, viu? No momento crucial, Deus manda ele não matar o seu filho, né? E então, ele faz o sacrifício com o animal. Então, vocês percebem aí, né? Você percebe nessa história, né? De que o quanto Abraão era fiel a Deus. Deus estava acima de tudo e qualquer coisa, acima da sua esposa, acima até dos seus filhos, né? Eu passei muito tempo, gente, refletindo sobre essa história de Abraão, porque eu fiquei muito chocada, assim, eu falo, gente, mas é o único filho da Sara, né? Abraão tinha outros filhos com as outras esposas dele, mas a Sara era o único filho, né? E ela queria tanto esse filho, gente, e aí Deus manda Abraão matá-lo. Então eu fiquei bastante chocada, né? É um teste, né? Se você ler lá, diz certinho que é um teste que Deus fez para Abraão, para ir ver aí a adoração dele, a veneração dele realmente por Deus, né? É claro, gente, que Deus sabia que Abraão não seria capaz, né? Que Abraão seria capaz de matar o filho dele por obediência a Deus, né? Mas eu acredito que esse teste tem a relação com a forma que a gente aprende, né? Então a gente aprende através dos nossos sentidos, da visão, de observar as pessoas, o comportamento das pessoas, né? Além do ouvir, falar, enfim. Então eu acredito que Deus testou Abraão para Abraão mesmo perceber a fidelidade que ele tinha para com Deus. Forte, né? Não até trago aqui uma reflexão para vocês que não é através por exemplo, a gente está passando por um momento difícil, não é nesses momentos difíceis, cruciais de nossas vidas que a gente identifica os nossos verdadeiros amigos. Eu acredito que isso tem aqui semelhança com esse teste que Deus fez com Abraão. Então, assim que deve ser a nossa vida, né? Devemos colocar Deus sempre acima de todas as coisas e de todas as pessoas, Deus sempre em primeiro lugar.
Assim, aqui eu concluo essa questão sobre idolatria. E aí nós vamos para o último vídeo, que é sobre a influência, né? Salomão, ele tinha tanta sabedoria, porque ele se deixou influenciar aí pelas suas mulheres e seguir outros deuses. Aguardo vocês.